Nós vamos suprir essa espera com uma conversa muito, muito boa e muito bonita. Eu estava a dizer que tu tinhas sido vitrinista, manequim e o Sim, braço direito do nosso querido Zé Carlos. O é Zé verdade. Carlos, como muita gente lembra, foi um grande costureiro. Ele não gostava de ser chamado de estilista, e sim de costureiro, não era? Pois, era um bocado, era. E ele fez. Tu acompanhaste o Zé em eventos como desfiles de moda, concurso Miss Portugal e até na Eurovisão com a Adelaide Ferreira, onde participaste num vídeo clipe No como clipe, manequim, exato. não Exato. foi? Como é que Foi. foi isso? Foi bom? Foi giro? Foi divertido? Foi engraçado, eu nunca tive uma carreira de manequim como tu, não é? Eu fui apenas um amador, fazia uns trabalhos, era miúdo, tinha pai 19 anos, 20, e depois, quando me comecei a dar com o Zé, já antes de trabalhar com o Zé, surgiu, eles iam fazer um videoclipe aos Açores, e entre o Zé e a Adelaide sugeriram que eu entrasse no videoclipe. E assim foi. Foi uma experiência gira. E depois termos ido à Eurovisão também com a Adelaide Ferreira. Também foi muito giro. Bem, tu não eras manequim, mas tu participavas nos desfiles com uma participação muito importante, né? Tu eras Pois o sim, braço direito, tu estavas sempre lá, a gente precisava de ti. com o Zé Carlos, sim. Com o Zé Carlos já estava a trabalhar com ele. Claro. Depois de o ter conhecido, ficámos amigos antes de eu trabalhar com ele. Depois dessa amizade surgiu o convite do Zé para eu realmente ir trabalhar com ele. Comecei a trabalhar com ele em ateliê, primeiramente, ainda não havia loja. E depois, mais tarde, então, na loja do Príncipe Real, quando ele inaugurou a loja, fiquei à frente da loja, com a prima dele, com a Filomena. Já vamos aí. Primeiro eu quero que tu me digas o que que tu achas desse vestido do Zé. Eu conheço esse vestido, era isso que eu estava a ver. É uma túnica muito bonita, É, lembro muito bem dela. é tão lindo que eu comprei, né? Pois, Muito é bonito. muito, E mantenho lembro-me. até hoje, porque isso faz parte, assim, de uma história de E vida. o Zé realmente tinha peças que ainda hoje nós vimos pelas coleções, às vezes que estamos a rever as passagens, e tem peças completamente atuais e que ainda hoje se vestem e que não passam de moda, não é? Não, ele é super Completamente. atual. Quando eu vejo os vídeos, os desfiles, as músicas que Sim. ele colocava, a maneira dos manequins andarem, porque isso tudo era ele que fazia que a gente andasse daquela maneira, não era? Era tudo certinho. Era Era aquela interpretação que o Zé pedia às manequins e que elas depois assumiam aquele papel e que uhum. ficavam aquelas supermodelos que tu te lembras, que eram todas icónicas na altura, porque também era um grupo muito mais pequeno do que as manequins que atualmente desfilam, não é? E outro género de manequins. E realmente eram desfiles incríveis, todos os desfiles do Zé Carlos eram incríveis e atuais porque o Zé era uma pessoa, um estilista visionário, que via para além do tempo. Quando ainda não era moda, ele já tinha aquilo e criava. Nós vimos esta coleção da Selva Urbana, que faz agora 25 anos, Essa que está continua, de ti. exatamente, está atrás de mim, continua atual e ainda hoje poderia ser um quadro hoje, feito hoje, porque realmente não perde a atualidade, não é? É incrível. Eu muitas vezes vejo o vídeo, eu digo, meu Deus, isso é muito à frente, e é Parece aquelas que coleções que têm mais de 20 anos, como é que dá, como é a criatividade do Zé, era incrível, era incrível. incrível. Voltando a Era, falar de ti, tu fizeste os figurinos para bailados da Companhia de Dança de Lisboa, não é? E tiraste exatamente. de vitrinista em Londres, quando Sim, vens para Lisboa, começas a trabalhar na Coolway, Dom Algodão em Portugal, Lisboa e Porto, e depois sim, vais a Paris, para marcas Nap Nap Chavion, certo? exatamente. Estou bem informada. Muito bem informado.
Também me parece que sim. Não, o que é que conta? Das imagens dessas montras e dessas lojas, tanto em Lisboa como no Porto. Sim, comecei a trabalhar como vitrinista quando depois saí do Zé Carlos, porque no Zé Carlos eu já tinha um bocado de vitrinista, porque comecei a fazer as montras da loja dele Uhum. e deu-me imenso gozo. E depois, mais tarde, lá tirei o curso e acabei por fazer profissionalmente disso a minha profissão e seguir. E estive em bastantes sítios, fiz Lisboa, Porto, em Portugal fiz tudo. Também fui para a Espanha, Rio de Janeiro, também abri a Benetton no Rio de Estiveste Janeiro. na minha terra, a gente já fala disso, peraí. Mas, Exato. entretanto, também colaboraste com o Centro de Formação Profissional para Comércio e Afins. O que é isso Sim, do comércio e afins? Comércio e Fins é assim, é uma escola de vitrinismo Ainda em que existe. ainda existe, que tem várias vertentes. Uma delas é o vitrinismo, Uhum. depois tem todo o que está ligado ao vitrinismo, o visual merchandise, que é a apresentação da loja ao público, portanto, tu quando entras numa loja vais ter aquela mesa que estão umas camisolas e achas que tu é que quiseste ir, não, é tudo um jogo de sedução para o público ir a certas coisas e comprar certas peças. Esse merchandise é feito também. Eu adoro isso porque eu hoje em dia eu mexo com a mente, com as emoções, com essas coisas todas. Então eu adoro essa coisa. Quando tu me falas disso, eu fico, uau, Sim, realmente até nas lojas a gente vê como é que se mexe com a intenção, as emoções das pessoas, não é? é verdade. E isso é muito interessante depois a apresentação da loja ao público. Tudo o que se trata de merchandise, visual merchandise, os displays, isso tudo. E eu fui fazer isso também ao Brasil, com a marca da Benetton, quando a Benetton abriu loja lá, na Visconde de Pirajá. É. E disseste-me que foi uma festa linda. Que Foi foi o uma máximo. festa numa discoteca fantástica. Aliás, nesses anos, né, Miguel, as coisas todas no mundo inteiro eram de outra maneira, havia uma alegria, estava numa onda, numa vibe, como diz, Sim, noutra dimensão, não é? Que faz completo. falta hoje em dia e eu espero que volte rapidamente para nós ficarmos mais felizes. Acho que essa vibe completa dos anos 80 e 90 que nós passamos nunca vai voltar. Pode ser melhor. Não acredito muito. Voltar não volta. Pode haver uma tendência ou outra de roupa dos anos 80 ou 90, mas toda aquela vibe das nossas saídas à noite, como tu te lembras, das grandes festas, dos eventos, daquelas pessoas icónicas como a Rosa Maria do Trumps, que te dava aquelas Sim, tão festas linda ela, tão linda. lindíssima e continua muito bonita, que eu sei. Adorava receber, quando a gente entrava no Trampos, eu era uma menina, eu nessa altura, eu Sim, estava no teatro, colocada lá pelo Zé também, o Zé tem a ver com a minha história de vida, porque eu comecei a ir a Isabel Queiroz, e nós éramos um grupinho de pessoas, eu, a Fatu, a Riquita, a Lorena, sim. tinha a, quem Em mais? Maia, A Edmeia, era uma menina chamada João e a Madalena Guerreiro, que trabalhava com o Zé. E o Zé arranjou-nos para trabalhar no teatro, fazer uma peça lindíssima, com vestuários do sim. Zé Costa Reis, que era o sonho de uma costureira. E ela sonhava, e nós desfilávamos com as roupas, que eram lindas, lindas, lindas. Depois ela sonhava também com uma selva, onde nós aparecíamos vestidas de bichos, com variados bichos. Era muito A Riquita falou-me dessa peça que era Duarte, Era, eh, não, era Felizardo, modas e Felizardo Companhia, confecções. exatamente, modas e confecções. Depois tinha também umas roupas de marinheiro, porque ela também, essa costureira viajava. Essa peça era com Raul Sonado, com o Herman e com atrizes também, Ana Paula,
também outras pessoas que eu agora não estou me lembrando o nome, mas foi muito bom estar nessa peça, foi muito bom o Zé Carlos ter nos indicado isso. Foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo a sério como manequim, foi aí que eu conheci o Carlos, foi aí que eu, pronto, a partir do Carlos tem a minha filha Marta, que está aqui, que já passou, beijinho, Martinha, que diz, então eu já vi que o Zé teve uma influência grande também na minha vida, né? Foi muito bom. Eu acho que é assim, o Zé teve uma grande influência, quem lidou com ele, quem privou com ele, é impossível esquecê-lo. Eu fiquei com a influência dele depois de trabalhar com ele. Continuei qualquer coisa a lembrar-me do Zé. O Zé tinha um sentido de esteta muito grande e realmente era uma pessoa que até hoje, como tu sabes, nenhum estilista o conseguiu substituir porque o Zé era completo. O Zé era desde o cabelo, a maquiagem, a roupa, era tudo, tudo. Olha, um beijinho da Martinha, que ela entrou agora. Ela ainda agora entrou de novo, ela saiu e entrou de novo. Olha, e tu achas fácil falar do Zé ou não? Como profissional e como pessoa? É assim, é um bocado complicado falar do Zé assim de repente, porque o Zé é impossível não associar o estilista, a pessoa que tu conheces com aquela grandiosidade, com o gênio que ele tinha, e depois aquela pessoa brincalhona, tímida, que gozava imenso. Sabes, porque... Passávamos a rir quando saíamos à noite todos juntos, quando íamos para os sítios, mesmo em coisas de trabalho. O Zé tinha um sentido de humor incrível, incrível. Sim, um sentido de humor que ele partia-se a rir, como tu te lembras, ele escangalhava-se a rir. E era uma pessoa muito bem disposta, sempre com um astral muito grande, estava sempre bem, era amigo de quem era amigo e ajudou muita gente. Essa é que é a verdade. E, portanto, é uma coisa um bocado complicada às vezes falar do Zé sem juntar as duas coisas. O amigo e o profissional, não é? O amigo e o profissional, exato. Sabes que ele me fez também, antes disso, do teatro, eu já conhecia o Zé e ali a Isabel, ele trabalhava lá, e ele fez-me o meu cabelo para o meu primeiro casamento, com o pai do meu filho. E o Zé fez um cabelo lindíssimo, era todo cheio de cachos, só que ele não me explicou o que era aquilo. Então, eu fui para a minha lua de mel, depois no outro dia lavo o meu cabelo, Miguel, levei um susto, porque o cabelo fez... O que ele tinha feito? Tinha feito uma permanente e não me avisou. Eu ria tanto, porque eu liguei e disse, Zé, o que aconteceu no meu cabelo? Ele era liso. E ele ria, isso sai, eu digo, ok, tudo bem, então, confio em ti. E assim foi. Ele realmente transformava mesmo as pessoas que eu via muitas vezes lá na loja, que tu não davas nada por elas, e saíam outras pessoas completamente, não era? Do cabelo à maquiagem, tudo, ficavam completamente transformadas. E não havia impossíveis para ele, né? Exatamente, ele quando metia uma coisa na cabeça, lembro-me da Dona Luísa, a chefe de ateliê que tu conhecias, desesperava com ele, porque ele pensava numa coisa, fazia aqueles tecidos todos e explicava que tinha que ficar assim, ela dizia, Zé, não dá, não pode, e ele pode, e acabava-se por fazer, não dá. Porque ele tinha realmente uma cabeça incrível, Olha, e diz-me uma coisa, tu quando trabalhaste com ele, sofreste um acidente, e ele foi muito teu amigo nessa época também, né? Te ajudou muito. Sim, sabes disso? Uau! Sei, eu sei de muita coisa. Estás muito bem informada. Foi muito giro, porque foi muito giro, não teve graça nenhuma. Tive uma perna partida e um braço com um semi-atropelamento. Credo. E não sei o quê. E eu tinha ficado encarregue de supervisionar as obras da loja. Porque o Zé ainda estava no ateliê e tinha ido a Paris. E eu fiquei encarregue. E isso aconteceu nessa altura. Quando o Zé voltou,
eu estava preocupadíssimo. O Zé, a primeira coisa que fez foi vir ter comigo a casa, na altura a casa dos meus avós, e saber como é que eu estava, o que é que me tinha acontecido, com o maior carinho. Teve, aliás, era como era, um coração grande, e tu sabes disso. Ele era muito querido. Agora diz-me uma coisa. Tu tens uma página oficial dele. Como é que surge essa ideia? Então é assim, a página oficial do Zé Carlos Hum? surgiu em 2015. Era um projeto que o Rui Mascarenhas, que nos deve estar, Renato, né? Para nós, para mim é Rui, mas é Rui Renato, Rui é o Mascarenhas. Rui Renato, o Ruizinho, Um beijo que eu ah, adoro. exato. Ele tinha essa ideia porque e eu disse que realmente era uma pena não haver nada sobre o Zé, já que não havia outra hipótese de repente fazer um livro ou ver um documentário, qualquer coisa, e tu sabes que nesta terra, quando as pessoas desaparecem, apagam tudo, parece que a pessoa não existiu mais. Aconteceu isso com o Palmatos, com o Augustus e com o Zé. O E Antônio afinal, era muito amigo meu, era padrinho, afilhado, era muito sim, amigo e também um grande estilista, realmente um pouco esquecido quando também não sai das tuas páginas de manequins, de modelos, que tu também sim, não só falas do Zé, mas falas também de outros estilistas, outros costureiros. E claro, na página dos manequins. A página do Zé surgiu, portanto, o Rui tinha essa ideia, eu concretizei-a e acho que ele está satisfeito. Entretanto, eu pensei que a página durasse para aí 3 anos. Pensei que não durasse mais por não haver material. Mas realmente o material não acaba, é incrível. Tem imenso material dele, dado pelo Rui, por outras pessoas que também acabaram por colaborar. O irmão de Joaquim Barroso também me deu material, cassetes de vídeo, de montes de cassetes de entrevistas, de bocados de telejornal, de coisas que ele nos anos 90, mais nos anos 90, gravou, programas de moda, etc. E eu de repente fiquei com imensas coisas. E temos uma página que continua a durar, material continua a surgir e é incrível como isso acontece. me diz uma coisa, esse material todo foi te dado como? As pessoas começaram a perceber que tu tinhas interesse neles e foram te cedendo? A grande parte foi o Rui que tinha, porque, como sabes, o Rui é fotógrafo, fotografava Grande quase fotógrafo. as produções de moda do Zé e para revistas e, e tem um grande espólio. Depois comecei a receber de outras pessoas, inclusive roupa do Zé, que pessoas diziam, olha, o Zé fez-me isto, era muito giro na altura, hoje não me serve, queres guardar? E então há várias peças ainda guardadas, algumas mesmo das passagens mais conhecidas, que eu tenho no caso de haver uma exposição, haver uma mostra, e que em princípio irá, mas isso já vamos falar lá mais para a frente, não é? O Rui, ele era e é, acho eu, um bom fotógrafo, uma pessoa que continua sendo, não é? Ele foi a primeira pessoa a fotografar a minha filha, a Marta. Que giro. Ele trabalhava nessa época para Nova Gente e Sim, eu pedi para ser ele, porque nós gostávamos muito dele. E ele fotografou, ainda tem essa revista, ela, uma bebezinha. Mas, sim, entretanto, também, mais tarde, tu surges com outra página no Facebook, que são sim, manequins dos anos 70, 80 e 90, exatamente. com um grande Isso, sucesso também. um grande sucesso entre as pessoas da moda, entre os estilistas e os manequins, porque não é bem página, apesar de já termos em página no Instagram, temos no Facebook como grupo, porque é um grupo. Uhum. O que é que acontece? Nesse grupo surgiu porque já havia uma paginazinha que era do Nuno Figueira, manequim,
Sim, sim. que se chamava Manequins do Antigamente, ou uma coisa muito antiga. A gente não gosta desse manequim Um de nome antigamente. horrível. E ele, entretanto, queria alguém que ficasse com a página, porque também não tinha paciência para estar a gerir aquilo, e não tinha material, não sei o que. Eu disse que ficava se realmente mudasse o nome e desse um refresh àquilo. E realmente eu encontrei nessas cassetes também do Zé, encontrei imensas coisas de moda, de outros estilistas, de manequins, também tenho de fotografias e comecei a publicar. Eu realmente tenho tido um feedback incrível daqueles grandes estilistas nossos conhecidos dos anos 80, 90, lá Luís, como a Ana Salazar, o José António Tenente, o Nuno Gama, a Eduardo Bundanza, uma quantidade de gente que tem felicitado por haver uma lembrança também desse tempo e das passagens com eles. É muito bonito. Eu fico muito contente, te agradeço muito. De vez em quando vejo ali umas fotos minhas fantásticas que o Rui tirou, Sim. e não só fotos daquele tempo de catálogos e coisas assim. Eu gostava mais de ser modelo fotográfico do que de passarela, mas gostava também de passarela. Só que, pronto, eu adorava fotografar. Eu Mas, lembro-me de passagens contigo e também me lembro de sessões de fotografia sim. contigo, que o Rui a fotografar. Sim, Uhum. E tem algumas fotografias do Rui vestidas pelo Zé. linda. Outra coisa, também depois tu és um homem de páginas e coisa. A Riquita te pediu outra página. Exato. A Riquita Baulete, como sabem, Miss Portugal, Miss Angola, tem uma legião gigante de fãs. Vamos para ela, para onde formos, mesmo que vamos para uma viela pequenina, aparece sempre alguém a dizer que a conhece. E ela realmente, as páginas de Facebook, ela gostava de ter uma página oficial também. E também tinha um grande espólio de fotografias, e tem, de coisas dela, de recordações, de fotografias que ainda não foram vistas na internet, e perguntou-me se eu estaria também interessado em abraçar este projeto, e foi um projeto que começou este ano que passou, 2020, e que tem tido um sucesso brutal, brutal mesmo. Ok. Depois também, mais tarde, tens um convite do André Morraças para escrever Exato. sobre o Zé Carlos, sobre o arquivo LGBT português. Exatamente. Esse convite foi muito Escreveste, giro. o que é que fazes nesse livro? É um livro? Eh, nesse, Revista? nesse livro, que é este que está aqui, Queer Arquivo, Uhum. em que falam sobre o Zé Carlos, eu fiz um pequeno texto a pedido do André, em que, para falar exatamente sobre o Zé, uma coisa simples, porque tem as pessoas mais icónicas daquela altura, queer, em que, pronto, tem desde o Hermano José à Ana Zanatti, grandes nomes, e ele lembrou-se do Zé e pediu-me também, através da página, se eu queria escrever, visto de ser amigo do Zé, ter sido amigo do Zé, ter trabalhado com ele, se eu poderia escrever, e eu tive todo o gosto em escrever para o livro dele, e foi muito giro, foi muito É giro. tão linda a tua vida também, porque tá ligada a vários setores, não é? E a várias pessoas, giras também. É, Muito isso bonito. tem sido muito giro por causa disso, exato. Depois tens a recriação do desfile do Zé da Selva Urbana com as Barbies. Mas eu Sim. não sei se vamos falar das Barbies agora, porque eu primeiro queria saber como é que tu começas a gostar dessas bonecas. A minha vida foi sempre mexer com bonecas, porque desde as manequins às bonecas de montras até às bonecas pequenas, já viste, só bonecas. Mas começou, olha, isto das bonecas começou por bonecos, porque uma vez fui à Feira da Ladra e comprei dois Action Men dos anos 70, muito giros, aqueles todos musculados, com cicatriz, não sei o quê, e eles são completamente articulados e dá para fazer as posições todas.
E eu achei aquilo giríssimo e comprei dois, batizei-os de Billy and Jack e fiz até uma página que há no Facebook. E acontece que comecei a fazer exercícios de ginásio com os bonecos a ensinarem como é que se fazia. Depois, mais tarde, comecei a fazer filmes com esses bonecos, tipo Tubarão, Jurassic Park, Star Wars. Fazias isso aonde? Em casa? Não, não, isso foi feito, fiz em casa, fiz em exteriores também, mas quase todos criei em estúdio em casa. Podes ver na minha página Miguel Mantero YouTube, estão lá os filmes todos publicados. É sim, vou já anotar aqui e vou ver. Depois, mais tarde, surgiu a ideia de fazer realmente as Barbies. As Barbies como é que surgem? Eu lembrei-me que o Zé Carlos já tinha feito uma Barbie para a revista Caras e fez outra, que era a Barbie Zé Carlos, que, salvo erro, ainda está exposta no Museu do Brinquedo, que é em Sintra. E lembrei-me, por que não, fazer as doce. E comecei, e com a Cristina, que trabalha em orivesaria, criámos os fatos do Alibaba. Como sabes, são aqueles fatos... Mas antes tens que falar como é que surgem as doces na vida do Zé. Pronto, as doces surgem na vida do Zé, como sabes, através da Laura. A Laura era cabeleireira, amiga do Zé, depois foi manequim e depois foi convidada para entrar, porque era e é lindíssima, festosa, para entrar num grupo feminino, onde já havia 4 mulheres escolhidas. E, entretanto, a Laura entrou. Quando aquilo começou, falava-se que alguém tinha que cuidar do visual delas, tinha que ser uma roupa gira, e a Laura sugeriu ao Zé Brito o Zé Carlos. E o Zé Carlos... Da Poligrama. Da Poligrama. Começou exatamente a vestir as doces e foi o sucesso que foi o grupo por causa exatamente do Zé e das criações do Zé. Muito à frente da época, como tu sabes. Sim, mas era como a gente estava falando desde o início da nossa conversa. Aquilo, naquela época, tudo era um sucesso, tudo era um brilho. Eram programas de televisão, eram canções, eram artistas, eram manequins, eram os costureiros. Era tudo. Era tudo. Era uma Era altura tudo. que havia... Aquilo ali. Era brilho, glamour por tudo que era lá. Era tudo, porque também era uma altura, como sabes, os anos 80 foi aquele exagero também de tudo, pôr tudo em cima e brilhar muito e muito enxumaço e muito tudo. O que acontece, pronto, depois nos anos 90 as coisas foram diminuindo, extinguindo-se mesmo. Mas é sempre bom relembrar e realmente através dessas páginas não é ser saudosista, não é? Mas é realmente ter um passado para conseguir ter um futuro. E realmente haver um registro e uma memória, que eu acho que é super importante isso acontecer. E me diz uma coisa, eu daqui a pouco vou te pedir para mostrar as bonecas que com certeza tu tens aí. Tem sim, senhor. Já vamos ver. Tu também homenageaste uma grande manequim linda, que é a Helena Raposo. Sim. E fez uma boneca, a Exatamente. semelhança dela, certo? E para te mostrar, esta está aqui ao pé de mim. E linda. A Helena Raposo está vestida pelo Zé Carlos, claro. A roupa foi feita pela Maria José Moreno, que fez as camisas mesmo deste desfile, que é a coleção Megastar de 1993. E fez a reprodução do fato, exatamente, e eu consegui arranjar uma cara que lembrasse a Helena, que a Helena, como sabes, era lindíssima. E os olhos assim lindos, de gata. Lindos. Muito bonito. A Beca também tem o penteado a Zé Carlos e foi com o aval da família dela, porque a família
dela entrou em contacto comigo, gostou imenso da ideia, ficou super satisfeita da lembrança e eu acabei por fazer uma outra boneca para elas, para a sobrinha da Lena. Sim, e a família fica muito feliz com Sim, essa homenagem, lógico, né? é. Isso foi em 2019, certo? Foi 2019, exatamente. Agora vamos voltar às doces. Tu Sim. foste assistente, foste colaborador no filme das doces? Consultora, sim. Consultor. Ok. Conseguiste algum encontro das doces originais com as atrizes? Sim. Eu conheço as quatro, tenho Uhum. mais vivência com a Laura e com a Lena Coelho. São aquelas pessoas com quem eu sempre me dei, que eram mais amigas do Zé, com quem passámos mais tempo e temos amizade. E na altura surgiu isto porque tive primeiro o contacto com a Patrícia Sequeira, que é a realizadora do filme Bem Bom, para uma conversa, porque sabia que eu fazia a página do Zé, que tinha sido amigo do Zé e que conhecia também as Doce. E aí fui convidado a acompanhar as filmagens, também como consultor do filme, e o que aconteceu foi muito giro, porque depois conheci as atrizes que iam representar as Doce, não é? E assisti a dois encontros, que foi a Carolina Carvalho com a Lena Coelho e a Ana Marta Ferreira com a Laura Diogo, que foi giríssimo, que em breve irei pôr na página do Zé esses encontros. E diz-me uma coisa, quando é que estreia esse filme? Que eu tô... Minha neta adora uma das atrizes, que é a Bárbara, que faz Bárbara Branco. Doce, sim. E eu também gostava de mostrar, minha neta canta muito bem. E eu gostava muito de mostrar, e sempre que eu posso, mostro o que que foi, o que é a música portuguesa e o que era a música portuguesa. Pois, E outro dia assistimos o Variações, onde eu vi a Rosa Maria, onde vimos aquelas pessoas todas e aquele tempo todo para ela conseguir incrível. como é que se vivia, e agora gostaria muito, e vou levar quando sair o filme. O Bem bom. filme. Porque elas, as raparigas, as atrizes que fazem o filme, estão incríveis, incríveis. Foi muito engraçado eu quando vi a Ana Marta Ferreira a primeira vez, até disse à Laura, mas é ela que vai fazer ti? É. Fiquei assim, é uma miúda muito bonitinha, era muito bonitinha, mas não me pareceu dali sair Laura nenhuma. Quando ela realmente aderiu ao papel, interiorizou a personagem, saiu dali a Laura. Estava espetacular. Eu acompanhei as filmagens de perto e elas estão todas super parecidas e super, ao mesmo tempo, são muito atuais, mas tu olhas para aquilo, ok, é passado nos anos 80, mas pode ser hoje, porque as miúdas são super trendy, super giras, e ao mesmo tempo lembram imensas Doce. Cada uma tem qualquer coisa realmente da sua cantora. É incrível. O Nuno Estreia Duarte brevemente, não é? Vai estrear vai agora em estrear julho, dia 8 de julho, se exatamente, Deus quiser, tem que porque ver. E depois, no inverno, para setembro ou outubro, haverá uma série de televisão de 7 episódios, que vai até ter mais coisas que o filme. Vai ter mais, vai ser mais completo. com as mesmas atrizes. Tudo igual. É igual ao filme, só que vai ter mais cenas. Agora também existe um personagem que é o Zé Carlos no filme. Exatamente. Está ali que O Zé Carlos, veste as pessoas, as doce. sim, é muito giro porque quem vai interpretar o Zé Carlos é o Nuno Lasco, que é um ótimo ator, e é super, super profissional.
dei-lhe um género de lamiré do que era o Zé Carlos, reunimos-nos, fiz um coaching de apresentar-lhe obras do Zé, vídeos, fotografias, a maneira do Zé falar, etc. e tal. Depois, acompanhei também as filmagens dele. A imagem do Zé Carlos que vai aparecer no filme é um Zé que é tirado dos anos 70, que o Zé tinha um penteado diferente, tinha uma maneira de vestir diferente, não vestia de preto, como tu te lembras, vestia com cor, vestia de bege, vestia outro género de roupa, tinha um cabelo diferente, etc. e tal. E é mais esse retrato. E o Nuno Nolasco não fez uma imitação, nem se pretendia, nem a realizadora pretendia uma imitação do Zé Carlos. Haveria uma personagem que era o Zé Carlos, que vai lá estar e que vai representar o Zé Carlos. Portanto, era um homem que tinha uma noção de estética incrível, era um homem entre as mulheres e que estava no meio daquelas 4 mulheres e tinha que saber lidar com elas todas. Mas a personagem do Zé Carlos vão vê-la realmente lembrando que há um estilista que as vestia, que era o Zé Carlos. Não quer dizer que seja uma cópia do Zé. O que vão ver. Também é muito difícil, não é? Uma pessoa ficar muito parecida. Só Mas por acaso, algum ator pode ser muito parecido, né? Mas o Nuno, em certas alturas, ficava parecido. Eu até fiz comparação de fotografias com do Zé da altura, 1978, e de agora do Nuno, e havia imensas lembranças, nariz, que o Zé tinha um nariz diferente, coisas que faziam lembrar o Zé. E eu acho que ele está muito bem, e o que eu vi de filmagens, gostei. Aliás, do filme. Sim, fala, desculpa. Eu ia te contar. Não, estava-te a dizer, do filme todo, acho que está lá, porque, por exemplo, o guarda-roupa do filme tem as recriações dos fatos, que foram feitos pela figurinista Rita Lameiras. E estão muito bem, resultam muito bem em palco, resultam muito bem em imagem. Claro que eu estive com os fatos verdadeiros, muitos deles ao pé, e sei dizer, olha, não era assim, era assado, mas no intuito, se tu vires, está tudo lá. E estão muito bem. Estão muito bem. Muito bem. Agora, que é o programa Cozido à Mão? O Zé era tímido, ele não gostava de ir à televisão, ele não gostava de dar entrevista, mas a partir de um certo tempo, aquilo, pronto, ele deve ter percebido, eu tenho que aparecer, não é? Que é o que está acontecendo, por exemplo, com muita gente. Se a gente não aparece na internet, se a gente não tem conversas dessas, ninguém se lembra de nós. E eu acho que ele percebeu isso. Não, o Cozido à Mão não tem nada a ver com isso. O Cozido à Mão foi há pouco tempo um programa na RTP1 que fizeram homenagem ao Zé Carlos, em que o irmão ainda foi lá falar, a Sofia Aparício também apareceu, e este quadro vem exatamente desse programa. Como eu colaborei com eles na produção do programa, eles também me ofereceram um quadro, que este quadro era desvendado para os potenciais concorrentes saberem o que é que iam fazer e qual era o desafio. Mas agora, esse Cozido à Mão já vem porque começaste a divulgar o nome do Zé, não é? Exato, vieram por causa da página do Zé Carlos. Foi por causa da página do Zé Carlos que pronto, iniciou o contacto e o virem falar na possibilidade de ajudarmos também na produção daquilo. Entretanto, isso que tu falas, realmente o Zé era uma pessoa muito tímida, mas mesmo muito tímida. Depois começou, como tu dizes, a mudar um bocado nos anos 90, porque realmente era a altura de ir à televisão, de começar a aparecer em entrevistas, e realmente há um espólio que eu tenho imenso de montes de entrevistas do Zé para os 4 canais de televisão, em que ele entrou em tudo, até em concursos ele entrou, e reality shows, e aparecia em montes de coisas para divulgar a marca José Carlos. E realmente mudou completamente, porque ele nos anos 80 não saía da toca. Ele para sair no final de um desfile era quase empurrado.
Senão não Eu vou estar. lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Agora diz-me outra coisa que é assim, é um filme bem bom, é consultado pelo Museu do Traje, MUD, e mais recentemente pela Casa Design em Matosinhos. Vai haver uma exposição. Sim, essa exposição vai ser na Casa do Design, em Matosinhos, para setembro deste ano, e vai ser é uma exposição que pretende uma leitura sobre a moda no nosso país a partir dos anos 60, em que se relaciona entre a cultura popular e a cultura pop nesses anos todos. Claro que em Portugal quem fazia as coisas, como tu sabes, era o Zé Carlos, tanto pelas doces, Festival da Canção, ou até aquelas passagens mais conhecidas. E então vai haver realmente uma colaboração comigo, com a página do Zé Carlos, em que iremos mostrar alguns trabalhos do Zé, de roupa, ainda existente, desenhos, croquis, e as minhas bonecas também com as reproduções em miniatura dos fatos, que se quiseres eu passo-te a mostrar. Já vamos lá ver, já vamos lá ver. Agora me diz uma coisa, por que que os costureiros naquela época vestiam-se de preto? O Antônio Augusto era de preto, o Zé era de preto. Eu penso até que em Paris também eles vestiam de preto. Eu hoje estive a me lembrar, eles vestiam-se de preto, talvez, acho, para conseguir criar mais cor, mais para não se enjoar das cores, sei lá, não entendo. Tu sabes por que o Zé gostava de preto? O Zé começou a vestir preto porque gostava de preto, claro que gostava de Claro. preto. Mas começou a vestir e então a achar que assim não tinha que fazer conjuntos, não tinha que fazer conjugações de roupa e ele até chamava, tinha N camisas iguais, de pele, de sarja, de seda, disto, daquilo, tudo em preto. E ele chamava as fardas. Ele chamava a roupa dele as fardas. E então, pronto, já sabia, posso ir a qualquer lado, visto um casaco em preto, estou ótimo, e era as fardas. E o Zé optou sempre por vestir de preto. Pois, porque Realmente, era isso que eu estava a pensar, eles não teriam o trabalho que eles tinham com os clientes, não é? Com os desfiles, para eles próprios. Pelo menos, pronto, era só ali e já está. era, acho que um bocado isso, porque o Zé não tinha tempo, ele dizia, também não tenho tempo de estar-me a preocupar com a minha roupa. Ele É tinha isso. tanta coisa para pensar e para trabalhar e estar a par de tudo o que se passava no gabinete, na loja, em tudo, E que o Zé trabalhou muito, muito muito, mesmo. Zé muito. viveu até os 50 e tal anos e teve uma vida muito preenchida. E eu queria agora, se tu pudesses mostrar um pouquinho do trabalho dele, não só com as bonecas, mas com os desenhos, com as coisas Sim, todas que ele tenho fez. aqui, eu posso-te Por favor. agora ir mostrar. Aí. Olha, aqui temos, não sei se Ah, consegues ver, sim, as sim. botas da coleção Lisboa. Lisboa Hábitos e Tradições, que ainda hoje são tão icónicas. Sim. Aqui são croquis das coleções. Todo o estudo que havia para fazer uma coleção. Espera aí. Isto é da coleção Lisboa Hábitos e Tradições, em que se tirava fotografias às fachadas, às calçadas, a tudo para fazer o trabalho depois de reprodução nos fatos. Tenho este espólio todo, como vês, ainda tenho aqui tecidos das coleções do Zé, as camurças, Uhum. foram utilizadas para essa passagem. Estes croquis lindíssimos do Paulo Correia, que são de tecido, com os tecidos dos fatos, É lindo. lindíssimos.
E, e há muito mais coisas que se podem ir mostrando do Zé, que depois estarão na coleção exposta lá no museu. Isto é um corpete da coleção Megastar, toda em pele. É que as pessoas não sabem o trabalho, a busca cultural que se vai buscar para ser um estilista, um costureiro, não é? Pensam que é uma coisa fácil, pronto, acabou. Exato. Além da criatividade, precisa de muito estudo também. É, completamente. Depois, aqui vou-te mostrar as bonecas. Ah, agradeço. Nós agradecemos. Eu acho que as pessoas querem. Oh, que lindas! É a Selva Urbana, Uhum. que é a coleção de 96. Estes fatos são reproduções feitas pela Maria José Moreno e pela Conceição Santos. Lá está o teu boneco lá atrás. Lá está a fazer de Nuno Figueira. Uhum. Ah, é? É. Tá Ele bem. é desta coleção. Uhum. Depois aqui temos a outra, não sei se consegues ver. Oh, peraí. Tá com pouca luz. Né? Aqui Os estão. óculos também eram do Zé, os acessórios, óculos, bijuteria. Eram. Uhum. Ele tinha coleção de óculos também, de malas, de tudo. E estes fatos são reproduções mesmo feitas pelas costureiras que colaboraram na selva urbana da coleção mesmo do Zé. Depois aqui temos as doce. Uhum. Aqui é as doce com chita, com os fatos de renda também. Não sei se consegues ver bem. Consigo, eu consigo. Não E sei aqui as doce no Alibaba. se. É que tu disseste que os fatos eram muito difíceis, não é? Muito Estes foram complicados. Foi a Cristina Soares, que trabalha em orivesaria, que me ajudou, porque estas correntes são mesmo correntes verdadeiras e pesadas, e os fatos são em lamé bordado, as toucas, os mini colares. Estás a Muito ver? bonito, muito bonito. E essas bonecas vão entrar na exposição, certo? Sim, vão entrar também na exposição lá. E diz-me uma coisa, as manequins preferidas do Zé, são essas que estão aí atrás? Quem são essas que estão aí atrás? As que estão aqui atrás eram as tops também do momento. Luísa Vieira, Naíma, Sofia Aparício, Ana Garcia Espalha e a Chininha, que na altura fizeram estas fotografias lindíssimas e que realmente ficaram icónicas, porque são o máximo mesmo. São Muito lindas, lindas. E muito bem. E mais, falar um pouquinho mais sobre a tua vida com o Zé, porque tu falaste no início que ele abriu um ateliê, certo? Mas sim, antes o Zé começou a trabalhar com a Isabel Queiroz do Vale, uma sim, grande senhora, uma grande cabeleireira, também uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, já não a sim. vejo há muito tempo. Depois, o Zé, que eu me lembre, isso era no Imavis, que nem existe mais o Imavis, imagina. Foi não. Passa para a Poirier, certo? Certo. O Zé, eu conheci o Zé, conheci-o de vista do Imavis exatamente, porque o Zé trabalhava lá no primeiro andar na Isabel Queiroz do Val. Eu tinha um part-time numa loja lá, no Imavis. E então era frequente vê-lo lá, de um lado para o outro, mas ainda não o conhecia pessoalmente. Depois o Zé, da Lissa Boyer. Eu dali saí para a Jorge Virgílio, que era uma loja de vestuário masculino,
que havia na Joaquim António da Guiara, que se chamava César, ainda na altura. Depois é que mudou para Jorge Virgílio. E o Zé morava ali na Rua Castilho, portanto, passava muitas vezes ali na loja e começámos a falar, e muitas das vezes que o Zé ia para o AR também falávamos e ficávamos ali, e foi daí a nossa amizade até surgir o convite de ir trabalhar com ele, percebes? E aí vais para o ateliê. E ainda comecei no ateliê, exatamente. Comecei no ateliê com a prima do Zé, com a Filomena Anselmo, Sim, é também, e tivemos lá ainda bastante tempo antes de ir para a loja. Só depois é que fomos para a loja. O Zé era muito família, não era? Muito família, Era, muito amigo, muito. era. E, e eu tenho o privilégio de ter conhecido a família do Zé ainda hoje. A mãe do Zé era uma senhora A mãe do Zé era ao máximo. Era. muito querida mesmo. Mas toda a família dele, pronto, gostavam muito dele, com certeza, não é? É normal. Mas ainda hoje falo com pessoas da família dele, que continuamos a falar e a dar, os primos, e pronto. Muito bem. Agora, vamos falar mais um pouquinho de ti. Tu recebeste imensos prêmios, foi. Mas eu noto aqui que são muito relacionados a montras de Natal. Por que Sim, montras de Natal? Tu gostas muito do Natal? gosto do Natal, sim, gosto do Natal. Já gostei mais do Natal, porque sabes que quando o tempo vai decorrendo, vamos perdendo muitas pessoas pelo caminho, mesmo de família. Mas gosto do Natal pelos enfeites, pelas decorações, etc. e tal. E realmente no Natal, para um vitrinista, era a altura, e é ainda a altura, que se pode dar mais asa à imaginação, fazer coisas diferentes, apesar do tema ser sempre o mesmo, podendo variar mesmo. Isto tu estás a dizer dos prémios, ah, eram dados na altura também do Natal, porque nessa altura era quando surgiam os concursos de montras. E realmente, Ganhaste no Montijo, no Cascais Shopping, nas em Amoreiras. quase todos os centros comerciais principais, ganhei. Ahm, mas pronto, sabes que não é por ganhar um prémio, claro que é um reconhecimento e é muito bom e é muito giro, mas de qualquer maneira, às vezes fazemos montras durante o ano que não são apreciadas, outras que até podem não ser compreendidas e que nós adoramos, estás a perceber? Mas realmente no Natal era quando havia aqueles concursos de montras, havia os júris e votavam, e realmente ganhei vários prémios e menções honrosas nesses concursos. E também ganhaste algumas pelo Diário de Notícias e pela revista Visão e Marketing e Publicidade. Sim, também. Isso também foi. Também tens uma vida assim muito preenchida, Miguel. Foi, quer dizer, foi uma altura, como tu dizes, era uma altura de descoberta também para mim. Porque, por exemplo, eu saí do Zé Carlos com imensa pena, porque eu estava a fazer aquilo que gostava, estava naquele meio que eu achava giríssimo, o conhecer N pessoas, figuras públicas, festas, missas, aquelas coisas todas. Mas depois chegas a um ponto que é preciso para já ter muita bagagem para continuar nisso. Porque depois as festas repetem-se, as pessoas repetem-se, e aquilo acaba por ser um bocado cansativo. Mas no caso do Zé tive imensa pena, mas eu expliquei-lhe, olha Zé, tive um convite do João Carlos e do Rodrigo para começar a fazer montras, e já tenho inclusive clientes caso eu queira começar a fazer. Rodrigo o quê? Ferrioli, que também era manequim e que também era vitrinista. Por isso é que eu perguntei, porque foi na minha cabeça o nome. E depois o Zé compreendeu, disse, fazes o que entenderes, claro. E o que aconteceu foi que saí com, como é que se diz?
ele disse, olha, se as coisas não resultarem, podes voltar, não há qualquer problema. Mas as coisas realmente resultaram e eu daí comecei, ainda tive uma fase que tu falaste há bocado, de fazer figurinos para bailado. Também foi engraçado. Começou com um convite da minha irmã mais nova, que é bailarina e coreógrafa, porque sabia do meu styling, das coisas que eu gostava, e perguntou-me se eu fazia. E eu disse que sim, que fazia, e correu muito bem, foi muito engraçado. Até fiz com uma das costureiras que ainda trabalhava no Zé. E depois, mais tarde, surgiu um americano, Mark Haim, que me tinha visto o anterior trabalho e que me convidou também para fazer figurinos para uma coreografia, um bailado dele. E também foi muito giro e foi uma altura que eu também gostei, lá está, de descoberta, de fazer coisas diferentes, novas e de ter sempre um objetivo de vida, que acho que é muito importante as pessoas terem uma ideia daquilo que se quer. E continuas, né, Miguel? Porque tu tens... Continua, ainda continuo a fazer montras. As coisas mudaram dos anos 90, já mudou muita coisa. Portanto, até aquele glamour que havia nas montras, as coisas simplificaram-se um bocado, as marcas inundaram o mercado, as coisas vêm já feitas. Eu hoje em dia sou mais um executor, estou a executar um pedido. Dizem-me, olha, é para ficar assim, está aqui, e eu reproduzo e faço. Não é que eu não gosto, porque senão já não estaria a fazer isto, não é? Ainda gosto, ainda me dá prazer, ainda tenho gosto em descobrir as coisas, a constante evolução dos materiais. Agora, a nível de adereços de montra, já é uma coisa que antigamente tinha que se pensar todas as semanas em adereços diferentes. Eu tinha 2 e 3 pessoas que trabalhavam para mim só na parte de adereços. E às vezes nem se conseguia reciclar esses adereços, porque eram coisas que ficavam ali, não é? Nos bónus. E realmente agora já não há essa coisa, é muito raro. Agora já se faz um pouquinho mais, mas continua tudo muito mais simples, mais minimalista. Ou é o cartaz, ou é um backlight, ou é uma coisa assim mais minimalista. E já não é esse trabalho todo. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, também é verdade. Eu fazia muito... Eu estive no Brasil 10 anos. Sim. Voltei há 5 anos atrás. Eu moro aqui já há muitos anos, não é? Há 40 e tal anos. Mas Sim. pronto, eu estive lá quase 10 anos, vinha, voltava, vinha, voltava. Eu mexia muito com catálogos de moda, com produção de moda, e não sei o quê. Sim. Publicidade para pósteres, revistas, isso tudo. Quando eu voltei, não tinha nada disso. Nada. Pois. As Era coisas evoluem muito, não é? Mudam muito. rapidamente. Quem Muito rápido. imaginaria que a Kodak ia falir, não é? E faliu, porque Pois, não se adaptou a uma mudança muito rápida. completamente. São coisas que, pronto, aquela época, como tu falas, dos anos 80, 90, era uma época de excessos também, porque era tudo e mais alguma coisa. E as pessoas não olhavam o dinheiro, porque mesmo eu tinha clientes de montra eu tinha cartão verde para fazer aquilo que eu quisesse. Claro, mostrava o orçamento, olha, preciso fazer uns biombos em acrílico, uns candeeiros assim, e fazia-se, percebes? E era uma altura engraçada porque eu comecei a fazer marcas de roupa conhecida, mas eles não tinham um layout, não havia a coleção de inverno e a de verão, não havia uma coisa estabelecida de, olha, o tema é este. Nós aqui estávamos o tema. Nós víamos uma coleção em castanhos, em beges, inventávamos que eram cores naturais, inventávamos os nomes que queríamos dar às coleções. Isso tudo mudou muito, porque agora é impensável uma coisa dessas. Agora, outra coisa, antes de a gente terminar. O Zé fazia pronto a vestir também, não era? Exato. O Pronto a Vestir começou quando o Zé abriu a loja. O Zé quis fazer uma linha mais acessível, porque havia sempre aquelas pessoas, é muito giro, mas é muito caro. É caríssimo, é impossível porque é muito caro.
Nem todas as pessoas podem comprar. E o Zé fez porque no ateliê ele só tinha uma costureira, que era a Dona Luísa, que tu conhecias, e depois, quando abre o ateliê loja, começou a ter uma quantidade de costureiras, de bordadoras, cada pessoa com a sua função. E aí começou a criar uma linha mais em conta de pronto a vestir. Porque o que é que acontecia? Ele tinha muita cliente que eram mulheres de sucesso em empresas, claro que o procuravam muito, ou para casamentos, ou para bailes e vestidos de noite para galas, mas também começaram a procurá-lo exatamente para o dia-a-dia. Queriam um tailleur, queriam uma roupa bonita que não fosse aquela que há em todas as lojas, mais exclusiva, mas numa linha de pronto a vestir mais acessível. E ele teve, francamente, uma visão boa, porque foi um sucesso. Teve a linha de homem que não... Todas as visões dele eram boas, né? A linha de homem não vingou muito. A linha de homem... Não era porque havia poucos clientes de homem. Não sei, não há assim uma razão, mas não vingou. Ele, tanto que fazia para passagens com homens e mulheres, que tu sabes, tu entravas nessas passagens, e depois deixou de fazer. Só ocasionalmente é que ele fazia qualquer coisa, ou se era para vestir algum apresentador, ou alguma coisa que ele fazia roupa de homem. Uhum. Pois é. É muito bonito a gente estar falando nesses tempos, dá uma saudade muito grande, não é? Mas pronto, as coisas continuaram, saudades do Zé sempre, ele está vivo no nosso coração, na nossa cabeça, está vivo na história da moda em Portugal. Sim, completamente, completamente. E foi bom a gente ter conversado, estamos a conversar uma hora, não só sobre o Zé, sobre ti, sobre as doces, sobre manequins, sobre aquela época. É uma espécie de saudosismo, não é? Que a gente tem. Quer dizer, é um saudosismo saudável. Claro, não, mas nós somos saudáveis sempre. Nós passámos isso tudo e mais alguma coisa. Temos que dizer. Muito felizes sempre por sermos saudáveis. Inclusive. Eu acho que realmente é bom porque as gerações de agora não têm interesse nenhum para já em saber o que é que se passou para trás. E se não somos nós a contar alguma coisa, pouco ou nada sabem, porque infelizmente também cá em Portugal não há um registro sobre essas coisas, não há uma lembrança, alguém que faça um programa de televisão de homenagem, há muito pouca vontade, e tu sabes que as coisas são todas aquele núcleo de pessoas e depois não desenvolvem. E então realmente não... E diz-me uma coisa, antes do Zé, do Antônio Augusto, disso tudo, quem eram os costureiros, costureiras, estilistas conhecidos que faziam alta costura ou pronto a vestir, porque depois as fábricas, os têxteis em Portugal vingaram de uma maneira incrível, né? Era uma das riquezas de Portugal, era no norte com os têxteis. Tanto Sim. que tu também participaste da Expo Honor, Moda, moda, que eram todos de lá, sapatos, têxteis, era muito, muito rica aquela época também no pronto a vestir. Mas existiam outras pessoas mais simples, não tão arrojadas como o Zé, nem como o Antônio, nem como o Paulo Matos, nem... Pronto, hoje também não falamos do João Rolo, que é um grande estilista. É o único que faz alta costura em Portugal e que tem um trabalho de relevo, para além de ter um trabalho muito bom, tem um trabalho a nível de lá fora de estrangeiro que mais ninguém tem. É conhecidíssimo. Ainda bem, porque as coisas dele são lindas. Linda. E é uma ótima pessoa também. É engraçado que essas pessoas são todas boas pessoas, como nós éramos também.
entre nós manequins não éramos muitas, viajávamos sempre ou para a Espanha, ou para o Algarve, ou para o Norte, ou para aqui, para Sim. lá, íamos em carrinhas, em autocarros, e sempre havia divertimento, risadas, brincadeiras, nunca houve assim brigas, nunca houve chatices, Sim. nunca houve rivalidades. E cada uma de nós tinha uma maneira de ser, de passar, ninguém imitava ninguém. E eu acho que uma vez tu me disseste que as pessoas iam para nos ver e iam para, pronto, gostavam de mim, como gostavam da Requita, como da Namora, como da Yolanda, como da Dalila, e pronto, como da Fatu, como das... Cada uma de nós tinha uma maneira de ser especial. O que eu acho que acontece é que, naquela altura, realmente, quando foi o boom da moda dos anos 80, havia um naipe de manequins, não eram muitas, mas já havia as da tua geração e já havia uma geraçãozinha atrás de ti que já estava misturada contigo. Sim. E realmente eram fantásticas todas, porque cada uma tinha a sua característica. A Amor era uma gazela a andar, a Paula Madeira era aquela elegância, Bem, exato, a Riquita, sei lá, a Susana Sabino, que fez Susana, carreira lá fora, todas eram muito diferentes. A Yolanda, para não falar naquelas mais antigas, na Ana Lorena, na Maria Afonso, sim. na... Deixa-me ver, ainda estava me lembrando do nome da Ria Leitão. exatamente, da Fatu, de... Pronto. Agora, o que depois aconteceu foi que, quando a mensagem do Zé Carlos, toda a gente sabia que íamos ver essas pessoas. E as pessoas já estavam naquele deslumbre de ver aquelas manequins, porque era mesmo assim. Foi a altura dos supermodelos, das top models, por assim dizer. Isabel Branco, Teresa Saquete, Filipa Leitão, Felipe Leitão, isso mesmo. exatamente, Ana Flora, Ora, se vamos para aí, Ana Wilson, Anabela Anania, se vamos para... Temos tá, muita, é muito são montes. é. Mas realmente cada uma era única, o que não acontece, porque depois acabaram os supermodelos e o que nós temos hoje são raparigas todas iguais, tu não consegues diferenciar quem é quem, são todas iguais. Andam igual, metem a mão igual, mexem-se igual, Não e não tem... é porque ninguém manda, elas são assim, pronto, aprendem uma maneira e vão ali. Eu acho que agora são cabides que estão ali, que não desfilam, andam pela passarela, andam, e não desfilam, como vocês desfilavam. Pronto, é uma coisa morta, que está ali, não tem atitude, não A interpreta minha a... amiga Fafá entrou agora. Beijinhos, Fá. beijinho, beijinho à Fafá. Tchau. Também tem roupa do Zé, Fafá. Também. E também começou em Portugal nessa época de glória. Fafá chegou aqui numa época muito boa para ela também. E agora, estas manequins, pronto, lá está, não desfilam, andam por ali e não têm atitude, nem têm caras, nem... Não são caras, são todas iguais, é o que eu acho. Não é dizer mal de tudo, mas Não. realmente também há uma coisa que os estilistas começaram a embirrar, que era sentir que as manequins se exibiam mais a elas do que à roupa. Que as pessoas estavam vidradas a ver a manequim e não viam a roupa. Também acontecia. Pronto. Mas realmente passou-se do 8 para o 80. Agora estávamos a falar, quais eram as estilistas e os estilistas anteriores ao Zé, ao Augustus, ao Paulo Matos? Quem? Anteriores, não tenho grande ideia. Lembro-me da Ana Maravilhas. Sim, eu tenho ideia de nome. Não... Carmen Elizabeth. Esse eu desfilei para elas ainda. Carmen Moda. Sim, também. Muito querido. Pronto, havia assim umas casas de alta costura e o famoso Aer, não é? O Aer, apesar de ter a estilista a Laurinda Farmhouse, tinha as criações todas do lado de fora, dos grandes nomes de estilistas, e todas as manequins também tops faziam aqueles desfiles magníficos
Hotel Tivoli, Hotel Ritz, que tu te lembras tão bem, porque também fizeste. Sim. Exato. Agora, Nós anteriores, mais também. trabalhávamos muito nessa época, tanto com as fábricas, não é? Como com os Sim. shows. Pois, A profissão de manequim e de modelo era uma profissão, não era um hobby. Nós não fazíamos aquilo por brincadeira, nós fazíamos porque era pois, uma profissão, a sério. E nós pois. ganhávamos a nossa vida fazendo aquilo. Exatamente. Por exemplo, estávamos 15 dias fechadas no hotel a fazer passagens de roupas das 9 às 11, às 3, às 6 e às 9 da noite, de pronto a Pois, vestir, e que aquele dinheiro era muito bom dinheiro que eles sim, nos pagavam para nós estarmos lá, porque nós vendíamos as roupas deles. claro. E muitas vezes saíamos dali acabadas e íamos fazer um show, íamos fazer isso, íamos fazer aquilo. Pois. E para não esquecer uma grande pessoa da moda, o Brian. E o Brian McCartney, claro, porque tudo o que era manequim tinha que sair do Brian. Para ser manequim tinha que ter o curso do Brian. E era o único em Portugal e lançou quase todas as conhecidas daquela altura, todas tinham o curso do Brian, não é? Tu Incrível. sabes que eu tive uma escola de manequins, eu não tive com o Brian. Fiz um curso da Socila no Brasil e Sim. lancei uma escola que se chamava Bazar. E lancei a Edmeia, por exemplo, era da minha escola. A Corine era da minha escola. Sim, sim. Que cheiro. Algumas pessoas. Depois, essa escola passou a ser uma agência de modelos e manequins. Eu lembro-me que a Fatu também teve uma agência de manequins. Não, me Fatu. lembro. Eu lembro-me porque estive lá. Ainda fiz lá uma perninha. Foi? Mas ela teve uma agência também. Mas era engraçado, porque na altura havia pouca gente e realmente os cursos todos, era o curso do Brian, que valia sempre, realmente ele lançou os manequins todos que nós conhecemos, Melhores, sim. os maiores mesmo. Bem, quero te agradecer. Já passamos uma hora, quase meia de E conversa bem, a falar. para falar e tínhamos Eu é muito mais que falar. Eu é que Muito agradeço pelo teu convite, que foi muito simpático, gostei muito do teu convite e tivemos quero falar contigo também. histórias e histórias e histórias para Temos falar. muito tempo, isto dava vários dias a falar. É verdade. Muito Olha, obrigada. esquecemos de falar da Nelly também, Nelly Pinheiro. Querida Nelly, Tenho verdade. mesmo que esquecer de falar de mais alguém, deixa eu ver. Nelly, minha querida Nelly, muito bonita, sempre muito, assim, muito, como é que a gente... Glamourosa, mesmo. Até mesmo a maneira dela ser, não é? A Nelly é uma pessoa que ela enche uma sala quando ela chega. Completamente. É uma querida. E para nossas amigas todas. Beijinho para os nossos amigos todos. Para todos, exatamente. Para quem já foi, muita luz, que eles estejam lá muito bem. Exato. Muito obrigada. E Olha, obrigado também. O teu convite foi muito simpático. Continuem a José Carlos Oficial, Riquita Oficial e Manequins dos anos 70, 80 e 90. Está bem? Obrigado. Obrigada. Um beijinho. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.